Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, como o governo Lula pode funcionar sem ter maioria nem na Câmara e nem no Senado? Nós temos que partir do fato de que esse governo se elegeu com dificuldade. Ele teve uma diferença grande de votos no primeiro turno, essa diferença reduziu-se para o segundo turno. Praticamente todo o percentual de votos, ou pelo menos a grande maioria do percentual de votos que não tinha ido nem para Lula nem para Bolsonaro, acabou indo para o segundo. E isso com todas as coisas que sabemos, até emendas constitucionais eleitoreiras, a tentativa de impedir os eleitores do Nordeste de irem às sessões eleitorais no dia do segundo turno, tudo isso, mas o fato é que a diferença ficou pequena e, além disso, no primeiro turno, as eleições que se completaram naquele período deram uma grande vantagem para a extrema-direita e para um grupo que a gente chama de centrão. O que é o centrão? Eu já chamei o centrão de direita sem ideologia. Porque são pessoas que vão para o lado da direita, mas cujo principal interesse é aquele que foi expresso pelo cientista político Antônio Lavareda com o nome de empreendedores. Diz ele que nós temos centenas de parlamentares que estão lá não para representar, não por um projeto para o Brasil, até por convicções pessoais, mas por empreendedorismo. E para eles o mandato é uma forma de ganhar dinheiro. Temos visto as notícias que saem sobre rachadinha, outras coisas do gênero. Essas notícias mostram pessoas que usam o mandato como uma forma de ganhar dinheiro. Mesmo aquele político que no começo da carreira militar se envolveu em atividades de garimpo, etc., que foi contestado por seus superiores porque ele estava preocupado demais em ganhar dinheiro e que a farda não seria, vamos dizer, eticamente o caminho para isso, é exemplo dessa tendência. Professor, então o que nós temos agora? Embora a rigor haja uma diferença conceitual entre extrema-direita e centrão, ou deputados empreendedores de si próprios, algo do gênero, embora haja uma diferença conceitual, eles acabam ficando muito próximos. Eles acabam trabalhando praticamente na mesma direção, porque a obtenção de vantagens acaba sendo uma forma de pressão sobre o poder executivo e uma forma de barganha nos mais diversos âmbitos. Lembrando também que a negociação, a barganha, fazem parte da política. A diferença é quando você está conseguindo, em troca do seu voto, uma vantagem para os seus representados e quando você está usando o seu voto para conseguir uma vantagem pessoal. Sabemos isso, mas nem sempre na prática essa diferença é muito clara. E quando a gente tem uma cultura política deficiente, limitada como a brasileira, em que praticamente o único argumento que se usa contra um candidato é que ele é corrupto, mas pouco se discute qual será o efeito das suas políticas, das suas propostas sobre o bem-estar dos cidadãos, quando temos isso é muito fácil manipular essas pessoas. Haja visto o que a Lava Jato fez, manipulando a boa-fé de tanta gente. E finalmente, ainda nesse ponto, há uma questão que é crucial, que muitas pessoas dizem que detestam todos os políticos, que não apoiam nenhum, que não tem político que apreciem, que todos são muito ruins. E é espantoso, essas pessoas têm um talento, entre aspas, um talento genial também, entre aspas, para escolher os piores políticos possíveis. Vejam as pessoas que dizem isso, têm aversão a políticos, vejam como, ao abrirem mão de se escolher entre eles, ao não procurarem saber o que cada um fez ou promete fazer, elas acabam acreditando naqueles que são os piores possíveis. E isso aconteceu já, por exemplo, a eleição de Collor foi muito assim. A eleição de Bolsonaro também. Descontentamento com a política é um péssimo conselho. O que podemos fazer? Não digo o governo, nós, cidadãos, para ter uma política melhor. Precisamos que as pessoas tenham mais consciência política. Isso não quer dizer que elas têm que ser de esquerda ou de direita. Quer dizer, simplesmente elas têm que entender o que é esquerda, o que é direita, o que significa você apostar mais na ação do Estado, o que significa você acreditar no setor privado com menos controle e quais efeitos que isso trazem para as pessoas. E seria bom fazer isso evitando demonizar quem está dentro do arco democrático, da direita democrática para uma esquerda democrática. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.